E aí, o que vocês estão vendo aqui é uma página chamada The Political Compass. Dá uma dica do que vai ser o vídeo, como se o título já não estivesse dando a dica, mas tudo bem. Por vários anos eu venho fazendo isso. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Vou explicar por quê. Posicionamento político, eles tentam inclusive fazer esse compass, né, essa bússola política, porque não é questão de preto ou branco, são tons de cinza. Como assim? São vários aspectos que tem que entrar aí, e é por isso que quando a gente fala de extrema direita e esquerda radical, são duas ideias diferentes em essência, né? Extrema direita é aquela galera que vocês estão vendo, né, que tem que está completamente dominada pelo capitalismo e se beneficia e que vai a extremos de fascismo para manter seus privilégios, manter tudo aquilo que o capitalismo oferece para eles, para esse grupo. Tem uma galera que vai a reboque, vai de gaiato, mas que não faz parte dessa elite, não faz parte desse grupo, só acha que faz, mas está mais perto da gente aqui, do proletário, do que eles imaginam. Mas esse pessoal é o pessoal que é mais iludido por essa dicotomia que acontece e que afasta as pessoas, que isola as pessoas, né? Então, quando eu faço como eu falei, já tem bastante tempo que eu faço esse teste, faço como se fosse um check-up, para rever alguns conceitos, até para questionar as próprias perguntas, né? Fazer, né? Questionar as questões que são colocadas ali e que eles atribuem a um lado ou a outro. Então, como eu estava falando, a extrema-direita é essa direita que está no vale tudo mesmo, que é aquele pessoal que, com o propósito de manter, por isso que são conservadores, né? Esse modo de vida, eles topam tudo. Falando assim, grosso modo, eles topam tudo. É um vale tudo mesmo para manter o capitalismo ativo, sendo que o capitalismo, se você deixar ele em curso, a tendência dele é ruir e, no processo, acabar com a raça humana. É isso. E eles tentam, a todo custo, manter, apesar de tudo, e à custa de muita gente sofrendo, tá? Então isso é a direita, isso é a extrema direita, é aquela que, se espirrar, cai no abismo do fascismo. E a esquerda radical, que tá do outro lado, que vai pro lado da maioria das pessoas, e não estou falando de maioria das pessoas enquanto opinião, é a maioria das pessoas enquanto status mesmo, status social, status econômico, status político. A maioria das pessoas, porque a maioria da população, a maioria dos seres humanos são pobres, são trabalhadores ferrados, ou sequer têm condições de ser trabalhadores, porque o próprio sistema exclui essas pessoas. Então são pessoas que estão à margem, não porque elas querem, mas porque o próprio sistema exclui elas. Então, só um adendo aqui. Eu falando sobre esquerda radical, é preciso frisar que tem um negócio aí, tanto do lado quanto do outro, né? Que a maioria das pessoas que está realmente à esquerda do espectro, que deveriam ter essa noção, não tem. Então, geralmente quando a gente se refere à esquerda radical, a gente está se referindo às pessoas que já mudaram de nível de consciência. Elas são proletárias e elas se reconhecem
como proletárias, ou seja, elas ganharam consciência de classe. Só que a maioria das pessoas que tem essa condição, esse status econômico, social, político, elas não sabem que tem. E não é dizer assim, não, é porque vocês estão doutrinando, não, é porque vocês estão querendo converter as pessoas a uma seita e tarará. Não é isso. É simplesmente como as coisas são. As classes existem, elas são reais. Não tem como você negar que existem as pessoas que exploram e as pessoas que são exploradas. Entende? A única diferença é que as pessoas que são, muitas pessoas que são exploradas não se reconhecem enquanto pessoas exploradas. Então a gente não pode dizer que elas são radicalizadas ainda, porque se elas forem responder esse teste, elas vão responder diferente, certo? Elas não vão entender que elas fazem parte desse pessoal que está sendo oprimido, tá? E existe também do outro lado, né, do lado da direita e da extrema direita, né, no espectro todo da direita, esse pessoal que também não se reconhece, quer dizer, existe todo mundo que é de direita real sabe que é de direita. Eles têm, diferente da classe trabalhadora, como maioria, eles têm essa noção, eles têm consciência de classe, eles têm consciência que são burgueses. O problema é que tem muita gente que não é burguesa que se acha burguesa. Esse pessoal que está ainda no meio, mas que precisa baixar um pouquinho a bola, sabe? Ganhar consciência da sua real classe. E eu tô falando, gente, de pessoas que ganham na faixa até de 100 mil, 200 mil por mês, sabe? Porque a única diferença deles pra gente, dessas pessoas que ganham muito bem, desses profissionais liberais, desses politiquinhos aí de meia tigela, esse grupo que se acha de elite, esses pequenos burgueses, como se chama, a única diferença deles pro morador de rua, por exemplo, se ele for mandado embora ou se ele tiver a fonte do sustento dele retirada de alguma forma, quanto tempo vai levar para ele perder a casa, perder o carro, perder tudo? Se ele cessar a fonte, ele vai ter um dinheiro guardado, ele vai ter uns investimentos e tal, mas se ele nunca mais conseguir trabalhar, quanto tempo vai levar para ele ter que morar na rua, por exemplo? O que não acontece com os burgueses, os grandes capitalistas, os donos dos meios de produção. Eles podem parar de trabalhar a hora que eles quiserem, que o dinheiro continua fluindo, eles continuam vivendo bem. Entendem a diferença? Nessa questão da luta de classes, essas são as pessoas com as quais estamos travando uma luta de classes. Que fique entendido, beleza? Beleza. Dito isso, vamos voltar pro vídeo. Quando a gente fala de esquerda radical, não é que elas são radical. Fala aí, galera, radical, uhul. Não. A minha gata tá brincando com o ratinho. É a esquerda radical que vem de raiz, que é aquela que trabalha na base do problema. Não adianta consertar o capitalismo, sendo que o capitalismo é um problema, é um sistema falho, é um sistema que nasceu para dar errado, nasceu com premissas erradas e se baseando numa coisa que não existe, que é um mundo infinito. Basta você pensar num esquema de pirâmide, certo? A pessoa que está lá em cima, que está ganhando mais, precisa daquela base enorme de outras pessoas para sustentar. Como é que você vai imaginar, num sistema desses, todo mundo lá em cima? A pirâmide invertida ou um quadrado, não existe, não tem como. De qualquer forma, a gente vai ter que ter uma base onde existem várias pessoas, muitas pessoas, uma infinidade de pessoas que vão precisar estar sustentando o sistema. Eu gosto muito de... Eu tô fazendo uma digressão aqui, gente, mas é preciso. Justamente porque eu tô sem roteiro. Eu gosto muito de falar o seguinte.
No sistema capitalista, a gente precisa de empregados. Vamos supor, uma empresa, né? As pessoas estão muito ocupadas, fazendo coisas muito importantes e tal, e aí a lixeira está enchendo. Ninguém tem tempo de, por estarem muito ocupados realizando tarefas muito importantes para a empresa, ninguém tem tempo de ir ali esvaziar aquela lixeira. Então eu preciso de ter aquela pessoa mais baixa, que não tem de repente uma qualificação, por isso ela aceita fazer aquele trabalho por um valor ínfimo, porque eu não vou poder pagar o mesmo que eu pago para um executivo para uma pessoa que está limpando a minha lixeira, entendeu? Isso é o raciocínio do capitalismo e tá tão entranhado na gente, porque já tem mais de 3 gerações que está vivendo nisso, então a gente já passou de pai para filho, de mãe para filha. E a gente não para pensar que, não, peraí, não, por que tem que ser assim? Por que todo mundo tem que ir para a escola para ficar lá sentado, ouvindo a professora, sendo que boa parte daquele pessoal ali vai limpar a lixeira, vai esvaziar a lixeira. Então, assim, é um sistema que, em vários pontos, ele tem falhas, ele tem problemas, e não adianta consertar, porque ele tem problemas na própria natureza da pirâmide, o próprio fato de ser uma pirâmide, no próprio fato de, para que uma pessoa ganhe muito dinheiro, várias precisam estar lá na base ganhando pouco, para manter aquela pessoa lá no topo. Então, é fácil entender que você que está aí me ouvindo não vai chegar lá no topo da pirâmide. Você vai estar aqui na base, no máximo você vai chegar no meio do caminho, mas você ainda vai estar sustentando, você vai estar pisando em cima de outras pessoas que estão lá na base e você vai estar sustentando aquele povinho lá, aquele Zé Povinho que, pode até ter feito alguma coisa, mas, foi uma pessoa que se deu bem, sendo que todo mundo aqui embaixo também tá ralando pra caramba. Aí a palavra que vem à mente é, isso é justo? É justo? Justiça, né? Justeza, né? Nem justiça, porque justiça remete àquela outra justiça que em muitos lugares, inclusive aqui, não é justa, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente, quando a gente fala de esquerda radical, que é essa que é o extremo, onde estão os comunistas, na verdade, os comunistas se referem a eles como de esquerda radical, posicionados à esquerda radical. Esse radical é nesse sentido, não é no sentido de ir a extremos para ter as suas ideias, o seu viés confirmado, não. O radical é de ir na base do problema. E qual é o problema? O capitalismo. Eu sei que eu estou expulsando um monte de gente do vídeo depois de falar isso, mas é isso. Não tem outra forma de explicar, né? O problema é esse sistema que não funciona para todo mundo. Dizer que funciona, você está dizendo que não funciona, mas tá aí, a economia tá assim, a economia tá de vento em popa, o PIB tá maravilha. Só que o pobre continua pobre, as pessoas continuam ganhando mal, mesmo que a taxa de emprego esteja melhorando, o que é bom dentro desse sistema, mas também não é bom, porque a gente já ouviu aí vídeos, né, nos videozinhos, o pessoal falando que não é bom ter um desemprego muito baixo. Não sei se vocês estão lembrados, se vocês chegaram a ver. Então, assim, não é tão bom também. Isso é outra coisa, né? O sistema que diz que ter desemprego baixo não é bom, acho que tem alguma coisa errada com isso, né? Por que você tá derrubando meu borrifador toda hora, garota? Você é uma boba. Você é boba, Rose. Para com isso. Para de mexer no microfone, por favor. O que você quer? Perturbar o juízo? Missão cumprida. Você está perturbando meu juízo. Então, já tem uma coisa errada com o sistema, que você não pode ter desemprego baixo. Você tem que ter um nível de desemprego tal
para não haver inflação, enfim, é uma justificativa tosca lá que eles deram, mas é isso. Então, assim, quando você parte de um sistema que já não é tão legal para a maioria, que funciona só para meia dúzia de gato pingado, dá o que pensar, eu acho. Pelo menos, eu penso. Eu pensei, já tem tempo, não era radical, mas eu sempre me coloquei nessa posição de bastante progressista, sempre. Então, com essa bússola, desde que eu comecei a pensar, eu fiquei fazendo esses testes periodicamente, geralmente todo ano eu faço, como um check-up, para ver para ver as perguntas que eles fazem. Então, estou sempre mudando de site, porque algumas perguntas não mudam, mas outras mudam. E eu estou sempre questionando, porque até as próprias perguntas são tendenciosas, elas são feitas de uma forma a tentar te levar mais pro lado conservador da coisa, tipo, questionar, mas você acha que isso assim, 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 aí mexe com teus valores morais, né? E o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai analisar, eu vou fazer esse teste de novo, e enquanto eu faço, a gente vai analisar as perguntas, eu vou, inclusive, tomar notas, porque eu sempre faço isso, e eu dou uma estudada, eu procuro, para eu não ficar muito perdida nos meus estudos sobre comunismo, sempre que eu vou estudar, para eu não ficar muito perdida, eu tento pegar um parâmetro, tento pegar uma dúvida que alguém tenha, que eu tenha ouvido, e eu tento cavar aquilo ali. Porque eu não sou formada em história, eu não li muita coisa ainda sobre o próprio comunismo e toda a literatura que a gente tem. Assim como eu também não li muita coisa sobre capitalismo, então eu estou aprendendo, e para eu aprender, ou eu ia ter que fazer uma formação, ou eu precisaria começar por algum livro, quer dizer, começar eu já comecei, mas eu ia ter que pedir a orientação de alguém, e assim, estou me orientando, estou pegando orientações em vários lugares. Eu sou meio caótica mesmo, então quando a gente vê uma questão, é interessante a gente buscar respostas ou mais questões, quem sabe, né? Pra gente não enrolar muito, vamos lá, eu tô abrindo dessa vez, deixa eu mostrar pra vocês. O último que eu fiz foi do IDR Labs, teste de coordenadas políticas. Eu vou deixar o link lá na descrição para vocês verem as perguntas. Esse eu não vou fazer dessa vez, não. Eu vou fazer um do politicalcompass.org. Só que tá em português, tá? Aí a primeira página, né? Página 1 de 6. Vamos devagarzinho. Primeira pergunta tá assim. As perguntas geralmente são para você responder discordo totalmente, discordo, concordo totalmente. Isso é importante, tá, gente? É importante justamente por conta daquela questão de não é 8 ou 80. Às vezes depende, tá? E aí você vê quais são os parâmetros que você vai usar para discordar ou discordar totalmente e concordar totalmente. Concordar totalmente e discordar totalmente quer dizer que você, independente do que tiver ali no meio, quando você pega essas perguntas, elas são construídas para que, se você concordar totalmente ou discordar totalmente, você fica pensando assim, mas não é bem assim, né? Nem todo homem, né? Daquela coisa. Então, assim, eu geralmente nessas questões, eu acabo ficando no meio termo, por isso que eu não tô tão radical assim. Mas é por conta da construção das perguntas e as situações que eles colocam. Então, como vocês estão vendo aí na primeira pergunta,
vocês devem estar vendo, espero. Eu tenho aí, se a globalização econômica é inevitável, ela deve servir em primeiro lugar à humanidade, em vez de servir aos interesses das corporações transnacionais. Isso é um bom exemplo de concordar totalmente. Porém, você está vendo aí que eles estão pegando premissas, se baseando num sistema que, enfim, eles estão partindo do princípio que em qualquer circunstância, em qualquer situação que a gente coloque aqui, o capitalismo é a base. Não existe mundo, não existe situação, não existe contexto onde não há o capitalismo. Então, assim, quando ele fala em globalização econômica, ele está partindo do ponto de vista capitalista. Então, ele está falando de globalização numa economia capitalista. Ou seja, dentro disso, eu sou obrigada a concordar totalmente, né? Mas isso já me tira do radicalismo. Isso já me tira da esquerda radical. O pontinho lá do compass, né? Ele vai me dar coordenadas, né? Ele vai me dar um gráfico com eixo x e y no resultado. Isso já vai me tirar lá da ponta da esquerda. Por quê? Porque eu tô, independente do que eu responder aqui, eu tô concordando que globalização econômica é inevitável. E esse termo aqui, ele já me remete ao capitalismo. É a globalização econômica num sistema capitalista. Ou seja, eu estou concordando com o capitalismo, supostamente. Por isso que é complicado fazer esses testes. Mas, ao mesmo tempo, por eu fazer esse teste, com vista em me questionar e questionar o próprio teste, eu consigo buscar entender essa pergunta e como ela está sendo enviesada, né? Então, assim, a economia deveria ser única, mas num sistema onde realmente toda a humanidade pudesse se beneficiar. E a globalização econômica, na forma como ela é feita, na forma como ela é colocada para a gente, ela continua sendo um problema para boa parte dessa humanidade. Então, por mais que eu concorde que a economia globalizada deveria servir à humanidade, nos formatos em que ela está agora, ela não vai servir a maior parte das pessoas de jeito nenhum. Ela pode até não servir tanto aos interesses das corporações transnacionais, mas ela vai continuar com o mesmo problema. E aí é questão para um vídeo inteiro. Para discutir isso, teria que ter um vídeo inteiro para isso. Segunda pergunta. Eu sempre... Tá vendo como é que faz? Por que tem esse sempre aí, se eu já vou discordar ou concordar totalmente? Mas, vamos lá. Eu sempre apoiaria o meu país, não importa se estivesse certo ou errado. Olha como... Como é que você responde a pergunta dessas? Como é que um alemão responderia uma pergunta dessas? Percebem como é que é ruim? É ruim, mas ao mesmo tempo você pensa, dá pra pensar, né? É interessante a gente pensar, será que eu apoiaria meu país mesmo, de qualquer forma, mesmo que ele estivesse errado? Será que o americano deveria apoiar os Estados Unidos, independente de qualquer coisa? Sabe? Difícil, porque a gente pensa assim, não, eu estou defendendo os interesses do meu país, mas, poxa, não é o país, não é a nação, não é o Estado, né? É a população, são as pessoas. Você está agindo, o seu Estado, o seu país, ele está agindo em prol realmente da sua população? Se sim, beleza, vamos apoiar, né?
Mas e se não tiver? Eu vou apoiar, independente de qualquer coisa? Então não, né? Eu não apoiaria meu país, não importa se ele estiver certo ou errado. Claro que não. Se ele estiver errado, eu não vou apoiar. Eu vou ser contra. Então, esse sempre com esse certo ou errado... Gente, essa interpretação de texto que eu tô fazendo aqui, tá? Não, isso aqui pra mim já me leva a um discordo. Tá? Eu não vou colocar discordo totalmente, porque certo e errado também vai depender muito de quem tá falando, né? Para um dono de empresa é certo eu ser explorada. Então, não é. Essas definições também precisam ser ajustadas. Então, eu vou discordar com isso aqui. É o meu ponto. Eu sempre apoiaria? Não sempre. Então, eu preciso discordar. Próxima pergunta. Ninguém escolheu nascer em seu país, portanto, é tolice ter orgulho disso. Concordo, parcialmente, tá? Mas a gente não é porque ninguém escolheu nascer necessariamente, não é isso. Você ter orgulho de ser de algum país, em termos de território, é interessante porque você parte do princípio que, dependendo de onde você está, no caso da gente aqui principalmente, é interessante, assim como a gente fala do orgulho LGBTQIAP+, é interessante para você dizer assim, eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho. Quer dizer, você vai pro lado oposto para tentar mostrar para as pessoas que não é ruim ter nascido no Brasil, muito pelo contrário, porque é um lugar que foi explorado, que continua sendo explorado, e que é um lugar riquíssimo. Tem um potencial imenso de crescimento, e que não consegue crescer por conta das imposições históricas, né, que foram feitas. Então, essa questão do orgulho é mais ou menos por aí, eu acho. Então, sim, eu não teria orgulho, não, tô brincando, de ter nascido em algum país da Europa. Em determinadas situações, em determinados lugares, se você nasceu em determinados lugares, é interessante utilizar essa palavra orgulho, dizer que tem orgulho, exatamente por causa dessa questão de combater, para você fazer frente a essa oposição que é a vergonha. Eu tenho vergonha do meu país. Eu tenho... Quando a gente diz que tem orgulho de ser brasileiro, é interessante você manter essa ideia para combater a ideia de vergonha, a ideia de que você vale menos que outros lugares, para tentar dar uma equilibrada. Porque todo mundo acha lindo, maravilhoso quem nasce na Europa, quem nasce nos Estados Unidos, então, e a gente lá embaixo, né? Então, quando a gente fala assim, eu tenho orgulho, isso vai, até mentalmente, isso faz com que a gente tente se elevar. A gente não é menos do que ninguém. Por isso que é interessante ter esse orgulho. Porém, realmente, não é porque você nasceu em um lugar que você vai ter orgulho, porque você nasceu, porque isso aí acaba também na mão errada, né? Em mentes maldosas, isso acaba se tornando uma xenofobia. É tolice? Não acho tolice. Eu discordo, mas eu não discordo totalmente por conta dessa questão. Então, vou botar discordo, mas não totalmente. Nossa raça tem muitas qualidades superiores em comparação com outras raças. Olha, eu vou colocar discordo totalmente, porque ele colocou um conceito que na realidade não existe, é um conceito social, raça. Mas independente disso, independente de eu concordar ou não com esse termo raça, ele colocou que nossa raça tem muitas qualidades superiores em comparação com outras raças. E essa questão de comparativo, de superioridade, já queimou essa pergunta para mim, né? Então, já vou colocar discordo totalmente. Porque mesmo que esse conceito de raça
tivesse alguma validade, até biológica, o que não tem, é só um conceito social, ela não pode ser comparada em termos de superioridade ou inferioridade, certo? Então eu vou discordar totalmente. E não tem argumentação aqui, tá? Próxima. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Olha como é que ele faz. Ai, gente, isso pra quem lida com línguas é... Olha como é que ele lida. A gente até buga, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso em diplomacia funciona até certo ponto, tá? Mas vamos analisar aqui com calma, né? Isso aqui é questão de lógica. O inimigo do meu inimigo pode também ser um inimigo. Ele só está defendendo interesses diferentes do meu inimigo original. Percebem? Então eu não posso ter ele como meu amigo. Eu posso ter ele como meu aliado, talvez. Naquele momento eu posso usar ele como um aliado contra o meu inimigo principal, mas ele continua sendo uma pessoa que talvez tenha interesses diferentes do meu inimigo. Como é que eu vou responder isso aqui? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Não, não é. Não é. Meu amigo, não. Então eu vou discordar totalmente. Isso já vai me levar mais pro campo. Ele já vai me tirar, tá vendo? Ele já vai me tirar do eixo que eu deveria estar. Porque não é preto no branco, não é 8 ou 80. Ele não é meu amigo, mas ele é meu aliado. Ele tá colocando aqui como um ditado, né? Meu inimigo é meu amigo, né? Ele não é meu amigo, ele é meu aliado. Pode ser meu aliado, dependendo dos interesses dele. Então tem que ver isso também. Porém, por conta do termo meu amigo, eu vou ter que concordar, eu vou ter que discordar totalmente. Não tem como. Porque ele nunca vai ser meu amigo. Quer dizer, nunca é uma palavra muito forte, mas para isso aqui, para esse contexto, eu vou optar por fazer isso. Ações militares que contrariam a legislação internacional às vezes são justificadas. Ações militares que contrariam a legislação internacional às vezes são justificadas. Estão usando uma situação abstrata. Que ações militares são essas? Ações militares pode ser pintar meio fio. É uma ação militar. Contrariam a legislação internacional. Que legislação internacional é essa? É a que a ONU mantém? De que legislação a gente está falando aqui? Qualquer ação militar em qualquer legislação internacional? Complicado isso, né? Então eu vou discordar. Simplesmente porque começa pela premissa, ações militares. Ações militares não deveriam ser justificadas. Começa por aí. Independente de qualquer lei. No meu ponto de vista, é em situação de esquerda. Tá? Então eu vou discordar, mas eu não vou discordar totalmente, porque eu não consigo imaginar todas as situações nas quais realmente as ações militares não poderiam contrariar uma legislação internacional. Inclusive, eu consigo imaginar algumas situações. Algumas. Raras. Poucas. Especialmente quando se trata de ações militares em prol da população. Tá? Mas isso não está contemplado aqui. Com certeza, essa pessoa que fez isso aí não está com isso em mente. Certo, estamos nos aproximando do final dessa página. Existe atualmente uma fusão preocupante de informação e entretenimento. Sim, concordo totalmente. É uma fusão preocupante. É uma fusão, vocês percebem a diferença entre coisas que acontecem, que é visível, e coisas que são só suposições e perguntas abstratas? Essas duas aqui
né? Essas duas últimas, elas mostram bem isso. Então, assim, uma situação completamente abstrata em que você não pode imaginar todos os aspectos, todos os contextos em que isso pode acontecer. E essa daqui, existe atualmente uma fusão preocupante de informação e entretenimento, que é fato. A gente consegue ver. É claro pra gente. E é preocupante, sim. É preocupante por N questões que não cabem aqui agora a gente abrir, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas eu concordo totalmente, tá? É ruim? Não sei. É preocupante? Precisamos fazer algo a respeito? Sim. Estamos tentando, né? Então, beleza. Fechou aqui a primeira página. Vamos para a segunda. Agora, a economia. Então, vamos lá. A primeira pergunta dessa segunda página é: ultimamente, as pessoas estão divididas mais por classes do que por nacionalidades. Sim. Ultimamente não, meu amor. Sempre foi assim. A diferença é como as pessoas se veem. Percebe? Então, sim. Tirando ultimamente, mas eu acho que isso não, essa palavra, nesse contexto aqui, ela não é tão relevante, eu concordo, tá? Mas eu concordo parcialmente. Eu não concordo totalmente. Por quê? Porque você ainda tem as pessoas que não conseguem enxergar que são de determinadas classes. Isso acontecendo com mais frequência no proletariado. Então, existe muito trabalhador que se acha pequeno burguês. Ultimamente, as pessoas estão divididas mais por classes do que por nacionalidades. É o que acontece, na verdade. Nacionalidade é só um parâmetro, é só uma classificação que é imposta a gente arbitrariamente. Assim como classe também, na verdade, né? Se você parar para pensar, a gente ser da classe operária é uma situação que foi imposta, mas ao longo da história é uma constante. Existem dois grupos de pessoas: as pessoas que mandam e as pessoas que são mandadas. As pessoas que vivem às custas das outras, né? O grupo que vive às custas do outro grupo. Então, isso ao longo da história sempre aconteceu. Então, não é ultimamente. Então, parcialmente eu concordo, e eu também parcialmente concordo porque muitas pessoas não se veem dessa forma, tá? Então, a gente vai colocar concordo, mas não concordo totalmente. Controlar a inflação é mais importante do que controlar o desemprego. Não. Porque uma coisa tá ligada à outra, mas apesar de a gente achar que a causa é a consequência. A consequência é a inflação. A consequência de várias coisas. E entra naquela questão lá, né, do início do vídeo que eu falei. Do cara que falando, não, mas não pode aumentar muito, né? Não pode melhorar muito o nível de desemprego, né? Não pode cair muito, porque senão aumenta a inflação. Dane-se a inflação. Dane-se a inflação. Eu preciso de dinheiro dentro desse sistema. Infelizmente, a gente ainda está dentro desse sistema. A gente depende, a gente está inserido. A gente não pode viver de forma socialista no mundo capitalista, né? Não tem como. Eu não posso chegar lá e me considerar dona da escola em que eu trabalho, porque não sou. Ainda está tudo no nome do meu patrão. Dentro desse sistema, eu preciso de dinheiro para comprar coisas. Dane-se a inflação, sabe? A inflação estando alta ou baixa, eu preciso comer. Eu preciso vestir, eu preciso pagar meu aluguel. Então, eu preciso de emprego, ou eu preciso de alguma fonte de renda, de qualquer forma. Como eu não sou rentista, como eu não sou acionista de empresa, eu preciso de um trabalho, eu preciso vender a minha força, minhas horas de vida, minha força de trabalho, em troca de grana. Então, dane-se a inflação, sabe? Nesse contexto, se você colocar
inflação e desemprego, caguei pra inflação, sabe? E não é egoísmo, gente. Você não está pensando no país, não está pensando na economia do país. Não. Eu estou pensando na economia do país. Porque se as pessoas estiverem sem emprego, como é que elas vão consumir? Se elas não consumirem, como é que vai ficar o país? Em última análise, é tudo sobre o país. Então, assim, a inflação, tanto é que todos os economistas, independente de qual linha eles seguem, eles concordam nesse ponto. Para uma economia ser saudável, ela não pode ter uma deflação. Não pode estar com baixa nos preços. Você tem que ter uma leve inflação de 0,5%, que seja. Tá? Então, assim, os preços vão aumentando. Não estou dizendo que isso é legal, que isso é certo. Não, do meu ponto de vista, isso é ruim. Por quê? Porque isso faz parte do sistema. E para mim, o sistema está errado. Né? A premissa está errada. A gente está vivendo num sistema em que os preços aumentam, a barra de chocolate diminui, daqui a pouco vai fazer o quê, né? Vão vender um quadradinho de chocolate por R$20, né? Então, assim, se você for extrapolando isso, vai chegar num ponto insustentável. Então, eu sou obrigada a concordar que, na verdade, dentro dessa frase, controlar a inflação é mais importante que controlar o desemprego, eu sou obrigada a discordar. Discordar totalmente. Totalmente. Dentro do sistema em que a gente está, dane-se a inflação. Eu prefiro ter emprego, sabe? Emprego para todo mundo. Mas aí se todo mundo tiver emprego, isso eles não falam, tá? Mas eles pensam, se tiver emprego para todo mundo, ninguém vai estar desesperado pegando qualquer coisa, pegando qualquer emprego. Vai estar todo mundo, né, em condição de, inclusive, reclamar do salário. Por quê? Porque não vai ter aquele argumento do patrão de mas se você não quiser, tem uma fila lá fora de gente que quer. Não, só vai ter você. Que vai estar todo mundo empregado. Vocês já imaginaram emprego, assim, desemprego zero? Numa situação de desemprego zero, o capitalista está... Por quê? Ele não vai ter condição de te ameaçar com demissão. Porque se ele te demitir, ele não vai ter quem colocar no lugar. A não ser que ele coloque esse fardo nas costas de outro camarada, que provavelmente também vai pedir demissão. Percebem? Então, assim, eu discordo totalmente. O desemprego precisa ser controlado. Sempre. Em qualquer circunstância. Independente de estar a inflação lá nos píncaros. Dane-se, resolve de outra forma. Porque não se pode confiar nas corporações. Porque, é uma afirmação, né? Porque, né, pelo motivo de que não se pode confiar nas corporações para proteger voluntariamente o meio ambiente, elas precisam de regulação. Sim, concordo totalmente, não vou nem questionar. Por quê? Por que não se pode confiar nas corporações? Pelo motivo de que elas estão cagando para o meio ambiente, elas estão cagando para qualquer coisa a não ser o lucro. Eu não estou dizendo isso porque eles são malvados, não. Porque deve ter muita gente boa em corporações, trabalhando em corporações. É porque se eles não tiverem esse pensamento, o sistema deles, o sistema que eles tanto defendem, não faz sentido, certo? O que de fato é, né? É um sistema que não faz sentido. A gente já chegou nesse consenso. Eu acho que se você está aqui até agora, é porque você também já chegou a essa conclusão. Esse sistema vigente não faz sentido. Ele não tem lógica. Ele não se sustenta. Isso a gente precisa ter na cabeça, porque senão nada do que a gente está discutindo aqui vai valer a pena. Você está aqui só fazendo exercício de futilidade. Não dá para confiar nas corporações, por quê? Porque a partir do momento em que elas se preocuparem com o meio ambiente,
elas vão ter que mudar todo o paradigma na qual se baseiam as corporações. E aí, acaba o mundo para eles, né? O mundo acaba antes que acabe o capitalismo, né? Então, eu concordo, sim. Tem que ter regulação. De quem for, do governo, da população, no caso, de fiscalização, de regulação, tem que ter. Então, totalmente. Isso aí é ponto inegociável. Tá? De cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Deixa eu ver. Ele botou em quotes, Kropotkin, né? Mais ou menos. Marx também cita, né? De cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. É fundamentalmente uma boa ideia. Sim. Por quê? Porque eu acho que sim. Vamos lá. Vamos analisar a frase. Essa frase foi dita, quer dizer, ela não foi dita ipsis literis, eu acredito que não, mas o Marx e as pessoas que acabaram seguindo as ideias de Marx, eles têm essa concepção. O que é de cada qual segundo sua capacidade? A gente está falando de capacidade de trabalho, capacidade de contribuição. Então, a gente não vai exigir, não vai esfalfar uma pessoa. Vamos pegar assim na prática, tá? Vamos pegar na prática, a gente tem que pegar a materialidade. Eu não vou exigir de uma pessoa mais do que ela pode me dar. Claro que, mas tem a questão do povo que é preguiçoso, o povo que não faz... Enfim, cada um tem um limite, certo? Porém, dentro da ideia de uma sociedade onde o proletariado tá governando, né, tá organizando, todos têm que contribuir de alguma forma. Então, o trabalho tem que acontecer. Independente de quantas horas você vai trabalhar, independente de como você vai trabalhar, você vai ser solicitado a contribuir. Então, todos têm que trabalhar. Então, se você não gosta de trabalhar, se você não está disposto a contribuir, a trabalhar, realmente vai ficar difícil para você num sistema socialista e possivelmente no futuro comunista, tá? Então, assim, se você gosta de deitar na sombra do boi, vai ficar ruim para você. Então, realmente, você precisa contribuir de alguma forma. E a depender do que tá precisando naquele momento, então tá precisando, sei lá, a gente precisa construir casa, então você vai ser solicitado a ajudar lá na construção da casa, nem que seja ajudar a lixar madeira, para fazer lá a estrutura, sei lá. Você vai ter que contribuir de alguma forma, tá? Então, de cada qual, segundo sua capacidade, claro, e aí vai depender da sua capacidade de contribuir, a cada qual segundo suas necessidades. Também esse é o segundo ponto. Que ponto é esse? Não é distribuir uma cesta básica padrão para todas as famílias, sem critério. Primeiro, por exemplo, eu tenho a minha família é composta de 2 pessoas. E eu tenho a família vizinha aqui, que são 5. A gente, obviamente, vai ter um problema aí, porque a minha cesta básica vai sobrar, a dele vai faltar. Então, eu tô fazendo muito, gente, eu tô fazendo isso ridiculamente simplista, tá? É simplista. Então, não é que, o pessoal fala muito isso, porque todo mundo vai receber uma raçãozinha, mimimi. Não é isso, depende, você vai receber o que você precisa. Quais são, né? Tá lá aqueles direitos humanos básicos. Qual é o seu direito? Tem direito à água, comida, educação, saúde, lazer. Isso é básico de todo ser humano. Isso todo mundo vai ter direito segundo suas necessidades, né? Então você vai ter lá na União Soviética era assim, né? Eu quero viajar. Sim, você pode viajar. Você
pode passear com a sua família. Você vai lá, tem local de praia. Ah, mas eu não tenho uma casa de praia, dane-se. Você tem um resort todo pra você curtir. Você não vai precisar limpar a casa. Você não vai precisar ver se a bomba tá funcionando para encher tua caixa d'água. Você não vai precisar ver se a elétrica tá ruim. Se você tem condição de ligar o teu TV Box lá para conseguir assistir uma televisão. Vai estar tudo lá para você usufruir. Era assim que funcionava, tá, gente? Não tô inventando nada, não. Quer dizer, não tinha TV Box naquela época, mas era mais ou menos assim que funcionava. Então, sabe? Você teve necessidade, sua família tá precisando descansar, você vai lá, sabe? E vai usufruir. Ah, mas eu vou ter que dividir. Vai ter que dividir. Isso aí, desculpa, mas acabou o negócio de egoísmo, de praia particular. Não vai rolar, não, tá? Tu vai ter que dividir a praia, vai ter que dividir a piscina com outras pessoas, sim, tá? Mas não é igual a piscina do Sesc, que tá todo mundo lá. Não, tem regulação. Você vai curtir, vai ser agradável, não vai ser muvuca. Tem reserva, tem época direitinho, tudo agendado, tudo bem organizado. Isso feito pelos trabalhadores. Isso feito por quem está com interesse direto nisso. Não é um dono de resort que está só pensando nos interesses dele, até porque se ele estiver pensando nos interesses dele, ele vai lotar a piscina mesmo, porque aí ele ganha mais. Não vai ter essa dinâmica do lucro, não vai existir, não existiu também, já não existia e ela não vai existir. Então, assim, resumindo a ópera aqui, isso aqui é totalmente certo, no meu ponto de vista, e acho que eu dei a entender que não tem nada demais você pedir que todo membro de uma sociedade contribua de alguma forma para um bem comum, para que todos possam usufruir, né? E que todo membro de uma sociedade tenha direito a coisas básicas: água, comida, educação, lazer e saúde. Eu inverti, foi mal, mas básico, né? Coisas básicas. Eu não falei de habitação, né? Mas água, comida, acho que tá junto. Ou não, não sei. Não, né? Porque tem gente querendo privatizar também a água, enfim. Deixa pra lá. Então, assim, lazer, habitação, também é um direito básico. Um teto, pra se chamar de seu. Essas coisas, e eu não tô falando aqui nenhuma maluquice, elas deveriam ser livres. Eu não vou falar grátis, porque grátis remete ao termo capitalista, né? A um conceito capitalista. Então, você envolve outras coisas, mas deveriam ser livres. Você deveria ter livre acesso, seja pagando uma pequena taxa, seja se candidatando, indo lá e alguém, olha só, a gente tem um local aqui perto do seu trabalho que você pode morar pelo tempo que você precisar. Se você trocar de função, você a gente pode te realocar, certo? Se você trocar de trabalho, se for para um outro posto de trabalho, a gente vai tentar arrumar um lugar que seja próximo ali de onde você trabalha, até para você não ter outros gastos com transporte, por exemplo. Então, eu acho que faz sentido, gente, sabe? Não sei o que vocês acham, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que faz totalmente sentido. Quanto mais livre é o mercado, mais livres são as pessoas. Essa é uma pergunta que para mim não faz sentido. Para muita gente faz sentido, porque elas têm um conceito de liberdade que para mim não é a mesma coisa. O que é ser livre? O que é o livre mercado? A gente sabe o que é. A gente tem esse conceito, isso é um conceito econômico. Mas o que é uma pessoa livre? O que é ser uma pessoa livre? É livre para escolher a marca que você vai consumir? É livre para escolher por quem eu vou ser mais explorado? O
que é essa liberdade que eles estão dizendo? Então, essa frase, para mim, por essência, ela já me induz a erro. No meu ponto de vista ideológico, ela já me induz a erro, porque eu não concordo que as pessoas vão ser mais livres, e eu não concordo com esse conceito que você está sutilmente me impondo aqui para a liberdade, tá? Então, assim, eu acho que eu sou mais livre comprando, vamos lá, vou colocar assim, né? Comprando num mercado que tem menos variedade de marca, mas que os preços são mais legais, do que num hipermercado onde eu tenho uma infinidade de marcas, mas todas elas são absurdamente caras. Umas um pouco menos, outras um pouco mais, porque a gente sabe que as próprias marcas fazem concorrência dentro delas mesmas. A gente tem exemplos aí no ramo a gente tem exemplos em vários ramos, mas principalmente no ramo de higiene pessoal e de alimentação, onde a gente tem aquela mega corporação que tem várias marcas diferentes e que você jura que elas são concorrentes, mas não são. E aí você vê marca X, não vou ficar citando marcas aqui, mas marca X de frango competindo com a marca Y de frango. Gente, é frango, tá? Cocó. Carne de ave, tá? Não tem ave melhor, ave pior. É frango. E aí você tem uma marca X que tá 8,99 o quilo e a outra que tá 8,47 o quilo. Vou comprar 8,47. Então tá dando dinheiro pro mesmo cara, pros mesmos caras, certo? Então, pra mim, essa frase aqui, eu não marcaria nada, mas como eu tenho que marcar, eu vou ser obrigada a marcar discordo, mas eu vou botar discordo parcialmente, né? Porque eu não concordo com a questão do livre mercado. Como conceito ele já erra e, enfim, parte do princípio de que a gente está no capitalismo. Então eu vou discordar por causa dessa essência dessa pergunta que está muito ruim, muito falha. Próxima. É um triste reflexo de nossa sociedade que julgamentos de valor para induzir você mesmo a fazer uma análise moral, né? É um triste reflexo de nossa sociedade que algo tão básico quanto a água potável tenha sido transformado em produto para consumo engarrafado e de marca. Então, assim, é um triste reflexo da nossa sociedade? Não é um triste reflexo da nossa sociedade. É uma imposição do capitalismo. Não tem nada a ver com a minha sociedade. Minha sociedade discorda, com certeza. Tenho certeza absoluta que todo mundo, por quem eu perguntar, vai falar assim, absurdo, eu ter que pagar por água engarrafada. Tá? Então não é a minha sociedade. Não é a minha, não é a nossa sociedade que está querendo isso e aí sendo a consequência, né, o reflexo disso, isso aqui. Tá? Então, eu vou concordar que realmente algo básico ter sido transformado em um produto é ruim. É ruim, é péssimo. Eu vou concordar. Mas eu dizer que é um triste reflexo da nossa sociedade, isso, tá vendo? Eu não posso concordar totalmente, porque eu não concordo com essa parte. Isso, ai meu Deus, é muito tendencioso, né? Mas eu concordo, claro, concordo totalmente que isso aqui é um crime, engarrafar água para vender. Mas a primeira parte da frase é igual fazer teste, gente. Se 99% da frase está certa, a frase está errada. Então, para mim, eu vou concordar, mas eu vou concordar parcialmente. A terra não deveria ser uma mercadoria para ser comprada e vendida. Não tem que argumentar aqui, certo? Tem? Não tem. Não é. Terra, chão, propriedade, a própria noção de propriedade, ela é um equívoco tremendo. Por que você precisa ter
um pedaço de terra? Por que você tem que dizer assim, isso aqui é meu? Sabe? Porque se criou o conceito de escassez. Gente, existe um planeta inteiro, áreas completamente inexploradas. Eu não estou falando nem de floresta amazônica. O pessoal pensa lá assim, mas quer detonar a floresta? Não. Deixa a floresta lá quieta, os índios tomam conta dela de boa. Tirando floresta amazônica, você ainda sobra muito, no Brasil, no mundo, ainda sobra terreno pra caramba, pra você usufruir. Você não precisa ter, você não precisa ter do teu nome ali, uma plaquinha, uma cerca ali, sabe? Então, concordo, com certeza, sabe? Tinha por que você ter isso. Isso só existe para especulação. Essa noção de terra ter propriedade é meramente para fins de exploração, para fins de especulação. Você ter empresas aí que possuem imóveis, vários imóveis no nome da empresa, e esses imóveis estão fechados. Por quê? Porque eles querem alugar. Eles preferem, é o princípio, tá, gente, do capitalismo. Eles preferem jogar fora um produto a dar esse produto de graça. Se eles não têm condição de vender, eles jogam fora. Sim, se o cara não consegue alugar aquele apartamento naquele momento, o apartamento vai ficar fechado. Se você descer o prédio, você vai ver um morador de rua, sem teto, que poderia muito bem estar usando aquela casa ali. Tá? Então, concordo. Totalmente. Próxima. É lamentável que tantas fortunas pessoais sejam acumuladas por pessoas que simplesmente manipulam dinheiro e não contribuem em nada para a sociedade. De novo, o juízo de valor aqui é lamentável que tantas fortunas pessoais sejam acumuladas por pessoas que simplesmente manipulam dinheiro. E vou além, pessoas que não fazem nada mesmo, que vivem só deitado na sombra do boi, literalmente. Mas sim, concordo. Mas você é contra pessoas acumularem fortuna? Sim, principalmente porque se essas pessoas, que está falando aqui, não contribuem em nada para a sociedade, ou seja, elas não trabalham. Para elas acumularem dinheiro, o dinheiro não está simplesmente vindo para elas de forma magnética, tá? Ela tem que estar explorando o trabalho de outra pessoa. Então, para mim, além do ser lamentável, é o crime. Não é um crime porque não é fora da lei, muito pelo contrário, como o capitalismo, é onde o capitalismo se baseia, mas para mim é ofensivo até que uma pessoa que não faz nada, que não bota a mão na massa em momento algum, esteja me explorando. Uma pessoa que está botando a mão na massa para que essa pessoa fique rica. Vocês entendem como é que funciona a revolta do proletariado? É baseado nisso. Eu estou me esfalfando, eu estou perdendo minha saúde, gastando os meus anos de vida em troca de uma porção do que eu produzo, e a diferença disso vai para uma pessoa que não faz nada, que não contribui em nada, tá? Então, sim, concordo totalmente. E eu vou ignorar esse lamentável, que é meio que um juízo de valor, mas porque eu poderia substituir isso aqui por outros termos, né? Não é de lamentar, né? Não é uma coisa digna de lamento, é uma coisa digna de revolta e luta, tá? Então, é revoltante, é aviltante, para usar uma palavra bem pomposa, né? O protecionismo às vezes é necessário no comércio. Aí tem a ver com o lance do livre mercado, né? Então, tá partindo da premissa de que a gente vive, que o capitalismo
existe, ele nunca vai deixar de existir, é nesse parâmetro que a gente é obrigado a responder. Tá entendendo? Então, é por isso que é tão complicado você chegar a um extremo aqui, chegar a um radicalismo nesse teste. Porque não tem como eu dar uma resposta condigna, né? Digna de um esquerdista radical. Não tem como. Eu vou discordar totalmente, mas aí eu vou estar discordando dessa premissa. O protecionismo, às vezes, é necessário? Discordo. O protecionismo é necessário. Percebem? E se eu concordar, pior ainda, né? O protecionismo é necessário no comércio. Eu estou concordando com uma coisa que eu não concordo. Então, assim, o que eu respondo aqui? Aí, cara, é doído, mas assim, vocês devem estar perguntando, por que você faz esse teste se você sabe que não vai dar real o que você é? Porque eu gosto de me questionar. Eu gosto de questionar as coisas também. Então, eu tô vendo a forma como ele está construindo esse teste e eu tô questionando. Isso é importante se fazer o tempo todo, né? Então, quando eu pego essa frase e digo que ela não tem como ela ser respondida por mim de uma forma 100% fidedigna, eu estou buscando entender como é que esse teste foi feito e por que não dá. O protecionismo, vamos tentar responder o mais próximo possível, né? O protecionismo, às vezes, é necessário no comércio. Não, então eu vou discordar. Nada de protecionismo. Comércio, dentro do capitalismo, o comércio tem que ser livre. Tem que salvar, né? Empresa que está ruim, que tá falindo. Se ela está falindo, ela tem motivo para ela estar falindo. Ela não é uma boa empresa. Então, não tem essa de protecionismo. Então, eu vou discordar, que eu não acho que é necessário, eu acho que não deveria existir. Porém, eu não vou discordar totalmente, porque senão eu vou estar falando que isso aqui, né, tem que existir, né? Então, assim, essa premissa é válida. Então, eu vou discordar parcialmente, porque, bom, dentro do sistema vigente, ok, mas não concordo com isso aqui, para começo de conversa. A única responsabilidade social de uma empresa deveria ser oferecer lucro para seus acionistas. Discordo totalmente. Contudo, com cada uma dessas palavras, e por N razões que também dariam um vídeo inteiro. Empresa e acionistas. Uma empresa com acionistas. Começa por aí. Oferecer lucro para acionistas. Responsabilidade social está longe de ser isso. Mesmo que seja uma empresa como a Petrobras, por exemplo, onde você tem acionistas que fazem parte do proletariado. Mas não. E a única, né? Então eu discordo totalmente. Contar cada uma dessas palavras e o conjunto da obra. Certo? E se você quiser que eu converse, que eu evolua isso, que eu desenvolva isso, você deixa o comentário lá embaixo. Aproveita, já dá o like, que aí a gente já fica tudo certinho. Se você não é inscrito, inscreve. Dá uma ajudinha aí, porque o canal tá ridiculamente minúsculo. Então, talvez eu evolua, né? Dependendo dos comentários aí, a gente pode evoluir essa ideia. Mas eu vou discordar totalmente enquanto a Leia passeia pelo microfone. E os ricos pagam muitos impostos. Eu quero ir embora. Eu quero sair desse teste, eu só estou na segunda página. E são 6 páginas. Eu não vou continuar esse vídeo, cara. Eu vou parar esse vídeo. Não dá. Os ricos pagam muitos impostos. Eu não vou nem explicar, tá, gente? Se vocês quiserem que eu explique, me fala aí, porque eu não vou explicar, não. Aqueles que podem pagar mais devem ter o direito de receber tratamento médico melhor. Não.
Aqui a gente parte independente de qualquer coisa, independente daquela outra frase lá em cima, a gente está falando de direito básico universal, que é saúde. Todo mundo tem direito a atendimento médico igual, independente de poder pagar mais ou menos. Se você pode pagar mais, você paga mais, mas você vai ter atendimento médico igual. Acabou. Se o paciente que está do seu lado não pagou nada, ou ele pagou um pouco menos, dane-se, ele vai receber o mesmo nível de médico, ele vai receber a mesma qualidade de medicamentos e ele vai receber o mesmo tratamento, que seja, claro, de acordo com a necessidade dele, né? É óbvio que o cara chega lá com um dedinho cortado, você tá lá com uma facada, a pessoa não vai precisar de uma cirurgia. Então, assim, sim, é um tratamento médico no mesmo nível que eu tô falando, de qualidade. Não que você tenha que ter aquela montoeira, igual a gente vê nessas séries médicas aí, que você chega e o cara quer fazer uma porção de coisas, uma porção de exames e scans e tudo mais. Não. Mas você vai ter o mesmo nível de médico. Não é porque você não pagou que você vai receber, enfim, um médico, na verdade, tratamento médico, né? Os médicos deveriam ser todos bons. Mas eu digo assim, acesso a isso, né? Acesso a hospitais, acesso a exames e tratamentos adequados ao seu problema, independente de quanto você pode pagar. Então eu discordo totalmente. E se tratando de direito básico, não tem argumento, tá, gente? Não vai ter argumento. É direito básico. Todo mundo tem que ter direito, todo mundo tem que ter acesso. Não é que seja de graça, não é necessariamente questão de deixar de graça para todo mundo. Não. É questão de dar acesso. Eu não tenho dinheiro, então como é que eu posso ter acesso a isso? Ah, você tem acesso. Ah, eu tenho dinheiro para pagar. Beleza, então você vai ter acesso do mesmo jeito. Ah, mas eu vou pagar e o fulano não vai pagar? Sim. Se você tem dinheiro, você vai pagar. Fulano não tem dinheiro. É simples, gente. É uma matemática, é uma lógica tão simples que eu não tenho que argumentar. O governo deveria penalizar as empresas que enganam os consumidores. Ai, eu não sei nem como é que eu respondo isso. Sim, concordo. Vou concordar totalmente, só de zoeira. Eu não sei como é que eu vou explicar isso não, gente. Enfim. Dentro do nosso sistema, sim, onde o governo é que está regulando, né, que tem PROCON, aquelas coisas todas, sim. E eu tô falando a nível de Brasil, PROCON, né, mas em qualquer outro país também, sim. O governo deveria estar de olho nisso, né? O verdadeiro livre mercado requer restrições à habilidade que as multinacionais predadoras têm para criar monopólios. Meu Deus, essa frase doeu minha cabeça. Peraí. O verdadeiro livre mercado começa já com um negócio que... Isso aqui pra mim já me induz a ter que responder achando que o livre mercado deveria existir. Já começa errado porque, no meu ponto de vista, isso não é válido. Então já queimou a pergunta para mim. O verdadeiro livre mercado requer restrições à habilidade que as multinacionais predadoras têm para criar monopólios. Então, assim, em se tratando disso aqui, eu concordo, tá? Porque se você quer um livre mercado, vamos lá, uma livre concorrência, você não poderia deixar que as empresas se juntassem ou comprassem outras empresas menores e mandassem naquele nicho, percebem? Porque isso vai de encontro ao que deveria ser o livre mercado em tese. Então, sim, nesse ponto eu concordo. Porém, eu não vou concordar totalmente, porque eu não concordo com a noção de livre mercado, porque é uma noção que vem, enfim, a gente sabe todo o Paranauê que tem aí, tá? Então, eu vou concordar. Então, sim, tem que ter restrição a isso aqui. As multinacionais não poderiam
criar monopólios. Mas isso acontece e não tem nada que eu possa fazer a esse respeito, porque eu estou respondendo isso aqui, eu estou concordando que exista livre mercado, que exista economia de livre mercado e que exista capitalismo, por essência, o que não é o caso. Próxima página. Ai, tá acabando, tá acabando. Não, não tá acabando, tá na metade ainda, meu Deus do céu, tô com fome. Vou parar por aqui, porque já deu.